Pessoal, bom dia, tudo bem? Já coloquei para gravar a reunião, tá? Então a reunião já está gravando aí. É, Vamos começar o réu 5, né? O último réu. E vamos lá. Pessoal, antes de começar, eu gostaria de conversar com vocês uma coisa, que é o seguinte: nós tivemos essa semana a modificação da CEP, que caracterizava esse novo semestre, né? Esse semestre 2020/1, que era uma novidade, nessa forma de ensino, né? Ensino remoto emergencial, tá? E o que estava previsto anteriormente? Né? Você já deve ter discutido isso com alguns professores, mas vamos conversar. Estava previsto 4 a 5 semanas de ensino presencial, onde a gente poderia discutir melhor alguns assuntos, né? Como era o que estava previsto no meu plano de ensino, e realizar uma avaliação. Tá? Nesse caso, no caso da avaliação, a gente, no restante todo do curso, a gente não foi prejudicado, tá? Eu acho que não vai ter problema nenhum a gente seguir o cronograma, né, o plano de ensino que eu tinha colocado lá, a não ser a parte da prova, tá? Na verdade, eu ainda não sei como que a gente vai substituir essa questão da avaliação, que estava avaliada, né, em 30%. Nós temos 5 réus de 14%, vai dar 70% da nota, mais a avaliação de 30%. Então, assim, eu não sei como que nós vamos fazer, né, e a gente é instruído por essa nova resolução, né, por essa modificação da resolução, na verdade, a modificar o plano de ensino e fazer da melhor forma possível. Então, eu ainda não sei como nós vamos fazer, tá? É com esse restante, esses 30% que estão faltando para distribuir a nota. Tá? Não sei se a gente vai fazer mais atividades, não sei se nós vamos fazer realmente uma avaliação, não sei se eu vou elaborar um trabalho, não sei ainda, não sei, tá? Não, existem várias possibilidades, eu vou pensar aquela que mais se aproxima daquilo que eu imagino que deve ser feito, né? A forma como eu gostaria de avaliar vocês, né? Claro que levando em consideração essa questão aí do distanciamento, a questão do ensino remoto, né? É uma situação nova, é um período totalmente diferente daquilo que a gente já viveu até hoje, mas a gente vai levando e a gente vai dar um jeito nisso, tá bom? Então, eu gostaria só de falar isso para vocês, que até sexta-feira, ou na sexta-feira mesmo, quando a gente for falar do segundo assunto da Real 5, eu já trago a solução para vocês. Então, eu vou dar uma pensadinha aí esse fim de semana, começo de semana, e vou montar alguma coisa para apresentar para vocês na sexta-feira. Ok? E aí a gente discute, né? Eu abro a palavra para vocês e vocês podem, né, opinar e tal, mas é uma coisa que a gente vai ter que fazer. Nós vamos ter que redistribuir aqueles 30 pontos lá e a CEP permite, na verdade, ela até pede que a gente faça isso. Tranquilo? Então vamos lá. Alguma pergunta, gente? Não? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês e vou abrir o documento do Real 5. Vocês estão vendo aí, gente, o Real 5? Vocês estão vendo o documento aí, pessoal? Sim. Beleza. Então, gente, olha, eu vou passar bem rapidamente, porque é aquilo que a gente já está fazendo mesmo, né? Então, ó, nós vamos trabalhar no período, né, de 27/7, que é essa semana, né, e a semana que vem nesse réu, tá? Quais serão os temas a serem abordados? Torção e estado de tensão em um ponto. Tá? Torção, estado de tensão em um ponto. Vocês vão ver, pessoal, que essa parte da disciplina é a parte mais tranquila. É a parte que tem menos interpretação, tem menos detalhezinho, aqui é papum, jogou, você pegou, tirou os dados, interpretou o exercício assim, bem por cima mesmo, não tem nada minucioso, não tem detalhe. Essa parte da disciplina é que geralmente salva muita gente, tá? Quando a gente faz ela de maneira presencial, né? Então, assim, é uma parte bem tranquila mesmo. Torção, estado de tensões e um ponto. É até uma parte gostosa de estudar, ok? Vamos continuar com aquele conceito, né? É, é, com aquele padrão que a gente já determinou, onde hoje nós vamos sortear metade das questões sobre torção, semana que vem
outra metade sobre estado de tensão em um ponto, ou transformação de tensão. Tá? Nos livros vocês podem encontrar assim também. Tranquilo? Os grupos já estão formados, né? Vocês vão continuar enviando os vídeos com a resolução dos exercícios e os materiais que vocês precisam estudar são aula em PowerPoint, essa que eu vou mostrar para vocês hoje, de torção, videoaula de torção já está pronta e já está lá no campus virtual, a videoconferência de hoje sobre torção e algum material extra. Além disso, o capítulo 5 do Hibbeler e o capítulo 3 do Beer Johnson. Semana que vem, aula de tensões em um ponto, tá? O estado de tensões em um ponto, PowerPoint. Videoaula que não tá lá, eu ainda vou colocar durante essa semana, né? A partir de, sei lá, segunda ou terça-feira eu coloco essa aula aqui, essa videoaula para vocês. A videoconferência que vai acontecer na próxima sexta e algum material extra. Os capítulos correspondentes a esse tópico são capítulo 9 do Hibbeler e capítulo 7 do Beer Johnston. Tranquilo, qualquer coisa que vocês precisarem, eu peço que vocês leiam, né, o Real 5, isso é imprescindível, né, é a primeira coisa que vocês têm que fazer, e qualquer dúvida que vocês entrem em contato comigo, ok? Sobre Real 5, sobre o documento Real 5, alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não? Gente, eu vou pedir para vocês irem me ajudando aí, como de costume, tá? Que vocês façam junto comigo os exercícios e que a gente vá conversando em conjunto aí. Senão só eu fico falando aqui, eu não sei nem se vocês estão me escutando. Se minha internet cair aqui, eu fico falando e nem vou saber. Então, peço que vocês me ajudem aí, tá? Vamos fazer o sorteio aqui, gente. Hoje nós vamos sortear os exercícios sobre torção. Então, os exercícios estão aqui, tá? A primeira parte com 10 exercícios. Eu vou começar ao contrário, tá? Vou começar do grupo 10. Gente, se alguém tiver algum problema com o jeito como eu estou sorteando, aqui é só me falar, a gente sorteia diferente. Então, ó, vou fazer assim, tá? 10, 2, grupo 9, só para facilitar e agilizar o processo. 3, grupo 8, 4, grupo 7, 5, grupo 6, 6, grupo 5, 7, grupo 4, 8, grupo 3, 2 e grupo 1. Algum problema, pessoal? Podemos fazer assim? Para facilitar e agilizar aí o processo? Podemos? Então, assim que acabar a aula, eu coloco isso aqui lá no campus virtual para vocês, tá? Já vai estar lá assim que a aula acabar, ok? Esses são os exercícios sobre torção. Gente, aula de torção, vocês vão ver que é muito bacana, tá? É muito bacana e bem tranquilo de ser feito. Não tem muito erro, não. Tranquilo? Podemos começar, pessoal? Vocês estão vendo a apresentação aí? Alguém, por favor, me fala se está vendo para a gente começar. Sim, Rodrigo. Sim. Beleza, obrigado. Gente, torção. Torção. Ó, isso aqui é torção, né? Um eixo que recebeu um momento, né? Um momento que a gente, e na verdade esse momento a gente chama de quê? A gente chama esse momento, né? Essa rotação aqui, ó, de torque, que é dada em Newton vezes metro. A mesma coisa do momento, né? Só que a diferença é o quê? Momento, se eu tiver uma viga assim e aplicar uma carga aqui, o que acontece? Eu gero um momento. Nesse caso aqui, pessoal, olha, o torque ele é aplicado ao redor do maior eixo, né? Ao redor da linha de eixo do objeto. Vocês estão vendo? Ó, se eu tenho uma viga, né? Um eixo aqui, esse aqui é a linha do eixo, né?
eu estou aplicando um momento ao redor dessa linha. Tá bom? A diferença é essa. Olha, eu estou torcendo essa chave de fenda, tá? Na verdade, eu não estou aplicando uma força para cá ou para cá. Eu estou torcendo. Isso aqui caracteriza torque e isso aqui caracterizaria momento. A diferença é essa. Opa, ok? Então, algumas observações. Olha, o torque é um momento que tende a torcer o elemento, tá? E se o ângulo de rotação for pequeno, né? Porque como a gente está torcendo, olha, aqui um ângulo de rotação, ó, que a gente vai falar daqui a pouco, um φ muito, muito, muito grande, né? Olha o que aconteceu com a seção transversal. Mas, geralmente, se o ângulo de rotação for pequeno, o comprimento da barra e o raio do eixo, né? Desculpa, o raio do eixo, ele vai permanecer inalterado. Aqui foi aplicado um torque e a gente vê que permaneceu inalterado. A gente tem a mesma seção transversal e o mesmo raio, diferentemente desse caso aqui, que entrou numa ruptura total, né? Outras coisas interessantes e importantes que a gente tem que discutir. O torque aplicado, ele é igual e oposto ao conjunto das tensões de selhamento interno. Então, é o seguinte, pessoal, é aquela história, ó, eu aplico um torque externo e ele é igual e contrário ao que acontece internamente aqui na viga, tá? Embora esse torque ele seja conhecido, né, esse torque ele seja conhecido, a distribuição dessa tensão não é, tá? Não é tão conhecido assim, beleza? A tensão de cisalhamento, olha o que acontece, pessoal. A tensão de cisalhamento ocasionada por esse torque aqui, ela é zero aqui na linha neutra e máxima nas extremidades. Ok? Então, se eu tenho alguma coisa assim, pessoal, ó, a linha neutra passa aqui, opa, eu tenho zero de torque aqui e o máximo, desculpa, torque não. Eu tenho zero aqui, tá? E o máximo aqui nesse ponto, né? Na verdade, seria isso aqui, ó. Deixa eu apagar isso. Ó, nós temos máximo de tensões aqui e zero aqui, ok? Então, aqui nós temos a tensão máxima e aqui a gente tem zero de tensão igual a zero. Outra coisa, o torque aplicado ao eixo produz tensões de elemento nas faces perpendiculares, é o que a gente já falou. E se a gente fizer um experimento com varetas, gente, olha que bacana, ó, eu tenho varetas aqui, né, ó, nesse sentido. E se a gente aplicar um torque, tá, essas varetas, elas deslizam umas em relação às outras, tá? Elas deslizam umas em relação às outras, tá bom? Quando eu tenho torques iguais, porém opostos sendo aplicados, ok? O que mais, pessoal? Isso aqui é importante, olha. O ângulo de torção, tá? Esse ângulo de torção aqui, ó. Se eu pegar essa linha B, quando eu aplico um torque, essa linha vira o quê? B, a linha. Então, esse ângulo aqui, pessoal, esse ângulo que a gente chama de ângulo φ, ele varia como? Proporcionalmente ao torque, ou seja, quanto maior o torque, maior essa deformação angular. E quanto maior esse comprimento L aqui, gente, olha, quanto maior esse comprimento L, tá? Maior vai ser também essa deformação angular. Quando sujeito à torção, toda a seção transversal de um eixo permanece plana e não distorcida. Isso se a gente não tiver numa situação de ruptura total, igual eu mostrei para vocês, tá? Para eixos circulares, né? Eixos circulares vazados e maciços são axissimétricos, ou seja, eles têm o mesmo centro, né? Eles têm o eixo como centro, né? E seção transversal que não seja circular, como é esse caso aqui, olha, eles se distorcem quando eu tenho a aplicação de um torque. Então, se eu tiver um eixo circular, não tem distorção aparente. Olha, a seção transversal continua inalterada. Nesse caso aqui, tem distorção. Tá, gente? Então, a gente vai estudar as duas formas, tanto circular quanto não circular, tá? Se a gente observar um objeto, isso aqui é um objeto de borracha, tá? Foi pintado aqui, pessoal, um quadradinho
só para ver o que, que acontecia quando eu aplicava um torque na extremidade. Eu aplicava um torque de cá e um torque de cá. O que, que acontece, pessoal? A distorção, ela acontece nesse sentido aqui, ó. Olha que bacana. Esse tipo de deformação aqui caracteriza o que, pessoal? Caracteriza cisalhamento, tá? Tensão cisalhante, tá bom? Isso aqui é o que acontece quando a gente tem uma viga de madeira. Quando eu torço essa viga, quando eu aplico um torque numa viga de madeira, tá? Geralmente, a tendência é que, como a madeira ela é formada por várias camadas, né? Então, assim, a tendência é que uma camada tende a se separar da outra. Só como exemplo aqui, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, pessoal. Olha que bacana. Se eu aplicar uma força, eu gero um torque, né? Olha que legal. Se eu aplicar uma força aqui, pessoal, ó, essa barra, eu tô torcendo essa barra. O mesmo acontece aqui, ó. Se eu aplicar uma força aqui, essa barra aqui do meio está sendo torcida. Se eu aplicar uma força aqui, essa barra está sendo solicitada nesse sentido também, no sentido de torcer, no sentido de aplicar um torque, tá? A mesma coisa aqui, ó. Olha que bacana, gente. Se eu aplicar uma carga aqui, né, uma carga aqui, eu estou aplicando momento nessa barra, nessa chapa. E eu tô aplicando, como essa chapa é ligada nessa chapa azul, essa chapa azul está sendo aplicado um torque. E essa chapa aqui está sendo solicitada em momento. Aqui, a chapa amarela, ela está o quê? Sendo flexionada, vamos dizer assim, tá? Está sendo aplicado um momento nela em relação a esse eixo. Já essa placa azul, ela está sendo torcida ao redor do seu eixo, tá? Então, às vezes, apenas uma força pode causar em uma placa momento e em outra torque, desde que elas estejam interligadas, tá? Certo, pessoal? Até aqui? Eu estou perguntando. Rodrigo, você pode só repetir essa última parte? Que eu não entendi muito bem. Pode. Vamos lá. Claro. Seguinte. Eu tenho uma carga que está sendo aplicada aqui. Quem que está perguntando? É a Aessa. Aessa. Eu tenho uma carga que está sendo aplicada aqui. Vamos pensar o seguinte, Aessa. Vamos pensar que essa chapa amarela, ela funciona como uma porta, né? Se a gente aplicar uma carga aqui, nesse ponto, você concorda que tem uma força sendo aplicada a uma determinada distância, e aqui a gente tem um momento aplicado, não é isso? Ó, um momento. Ó, momento que é igual a força vezes distância. Porém, essa mesma força aqui, ela faz essa chapa azul girar nesse sentido, né? E se eu analisar que o eixo da chapa azul está aqui, quer dizer que o giro está ao redor desse eixo. Então, aqui nós temos um torque também, que é igual ao quê? Força vezes o raio, né? Força vezes o raio, né? Aqui não é circular, claro, né? Mas vezes uma certa distância também. Que distância que é essa? Distância do seu eixo. Ah, sim, entendi. Obrigada. Então, na chapa amarela, momento, e aqui na chapa azul, torção. Entendeu? Sim, obrigada. Nada. Pessoal, então é o seguinte, olha. Vamos começar a pensar como que a gente pode, então, chegar na equação da tensão cisalhante causada por torque, né? Vamos pegar uma barra, presta muita atenção nisso, que isso aqui é bem simples de entender, tá, pessoal? Não é uma dedução nem nada, é só para vocês entenderem, tá? Não é uma dedução complexa que eu quero dizer. Ó, aqui nós temos um eixo. Eu peguei esse eixo, e esse eixo não tem nenhum torque sendo aplicado inicialmente, tá? Então, ó, tem nenhum torque sendo aplicado aqui. Quer dizer o quê? Se eu puxar uma linha, aqui está engastado, tá? E aqui está livre. Aqui está engastado, vou até fazer uma representaçãozinha, e aqui está livre. Nessa parte aqui está livre. Então, olha, notem que as varetas, né, eu puxei uma linha verde e uma linha vermelha. A partir do momento que eu aplico um torque, pessoal, olha o que acontece. No engastamento, a linha verde está junto com a vermelha. Uma distância X, a linha verde está um pouco distante da vermelha. E
Aqui no final, a linha verde está bem mais distante da vermelha, né? Aqui nós temos um φ, aqui nós temos um φ também. O que a gente falou? A gente falou que o ângulo, ele é proporcional ao L, a distância, e é proporcional ao torque. Então, é isso que aconteceu. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar um pedacinho dessa viga para a gente tentar analisar o que vai acontecer nela. Um anel infinitesimal dessa viga circular. Então, tá aqui, ó. O que acontece, pessoal? Vamos pensar, ó. Então, aqui tá a viga, sofreu torção, né? E aí, o que acontece? Desculpa. Se eu pegar esse pedacinho, esse anel infinitesimal, o que acontece? Ó, eu peguei um pedaço dx dele, tá? Um pedacinho aqui. E aqui eu tenho a seção transversal. Notem que esse pedaço B, ó, B', indica o quê, pessoal? Indica, né, o tanto que ele torceu. Essa deformação angular aqui, ó, dφ. Todo mundo entende isso, pessoal? Todo mundo entende que esse B' aqui é o dφ? Sim. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês que a gente consegue determinar esse B', essa deformação angular, de duas formas. Ó, então, olha que bacana, gente. O que nós fizemos? Ó, basicamente, a gente está analisando isso daqui, ó. Né? A linha estava em BA, agora ela foi para BA' e eu quero saber, quero determinar essa deformação angular aqui, tá? Então, vamos lá, gente, ó. Sabendo que arco é definido por πr, vamos ver como é que fica isso, ó. Vocês concordam comigo que o B' nada mais é do que um arco? Se eu analisar o B' do lado de cá, ó, se eu analisar o B' do lado verde, tá vendo onde está o círculo verde? Eu posso falar que B' é igual a ρ, ó, ρ vezes o ângulo que é dφ. Ρ dφ. Acabei de falar para vocês que arco, né, circunferência de um arco é igual ao ângulo vezes o raio. Então, o ângulo vezes o raio. E eu consigo também analisar do lado de cá, pessoal, ó, do lado de cá, quer ver? Ó, analisando do lado de cá, nós temos que B' é igual ao ângulo, que eu estou chamando de deformação transversal, gama, que é uma deformação, né? É uma deformação transversal, vezes o raio. Qual que é o raio? Dx. Tá? A gente sabe, então, que B' pode ser ρ dφ ou gama dx. Todo mundo entende isso, pessoal? Todo mundo entende? Isso aqui é importante, tá? Alguém não entende? Gente, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei esse pedacinho aqui, esse comprimento de arco, e encontrei solução para ele. Encontrei ele observando essa seção transversal e esse pedaço do corte que foi feito aqui na viga. E aí a gente sabe o seguinte, olha, que B' é ρ dφ e B' também é gama dx, tá? E aí, se eu igualar os dois, né, e isolar a deformação de cisalhamento, a deformação por cisalhamento, a gente tem ρ dφ dx, tá? Nós estamos caminhando, então. Ó, na torção pura, né, ou quando só acontece torção, dφ dx é uma constante, ou seja, é um ângulo por unidade de comprimento. Então, eu posso aproximar isso aqui, olha, gama é igual a ρ φ sobre L, tá? Gama é igual a ρ vezes φ, tá? Gama é ρ vezes... desculpa. Φ não. Ρ vezes θ. Θ é isso aqui, tá? Só para melhorar a nossa conversa e facilitar o nosso entendimento, tá? Eu só peguei φ sobre L e substituí por θ, tá? Gente, pela lei de Hooke, né? Pela lei de Hooke, o que a gente sabe lá na lei de Hooke? Que nós temos a tensão normal, não é isso que a gente estudou até agora, e tem a lei de Hooke para o cisalhamento. Não é isso, pessoal? Nós temos a lei de Hooke para o cisalhamento, né? Se eu não me engano, a tensão normal é E
vezes epsilon. Isso aqui, né, para tensão normal. Aqui nós temos para o cisalhamento, a definição da lei de Hooke para o cisalhamento, tá? Como que vai ficar isso aqui, então, pessoal? Como que vai ficar isso? Olha, G é o módulo de rigidez, que, na verdade, ele substitui o módulo de elasticidade por um módulo de elasticidade transversal, tá? A gente chama de módulo de rigidez. E gama é aquela deformação por cisalhamento que eu tinha mostrado para vocês, né? Então, vamos usar a lei de Hooke para, né, correlacionar com esse gama aqui que a gente tem lá naquela equação que a gente está trabalhando nela. Então, ó, eu sei que pela lei de Hooke nós temos módulo de rigidez vezes deformação por cisalhamento, e sei que o torque, né, ou a torção, né, que a gente está estudando, né, esse conceito, é gama rho teta. A gente tem, então, substituindo que tensão é igual a G vezes PO. Desculpa, rho teta. Tranquilo? Sabendo aquilo que eu já mostrei para vocês, olha, que aqui no eixo, a tensão... Desculpa, não é essa a tensão, né? Aqui, em cima do eixo, a tensão cisalhante é igual a zero. Aqui na extremidade, a tensão cisalhante é máxima. Ok? Vamos lá. Sabendo o seguinte, pessoal, isso aqui é uma coisa que a gente já sabe, né? Que força é igual a tensão vezes a área. Na forma diferencial, vai ficar DF é igual a tal vezes DA. Ok? Se eu pegar esse tal aqui e substituir, como que vai ficar? Ó, pessoal, dt, outra coisa, a gente sabe também que dt, né, torque, é igual a força, é igual a uma distância vezes uma força, só que na forma diferencial, dt é igual a uma distância ρ vezes df, que é igual a ρ vezes tal vezes dA. O que eu peguei? O que eu fiz, pessoal? Peguei essa equação e joguei dentro dessa. Encontramos isso aqui, ó. Tá? Peguei... o que interessa para mim é a equação da torção, do torque, tá? Que é ρdf. Se é ρdf, e eu sei que df é tal dA, joguei aqui. Só substituir, tá, pessoal? Integrando isso aqui, como que vai ficar? Ó, integral de ρ tal dA, né? O que é constante aqui, gente? O que é constante? Olha, a gente sabe que tal é aquela relação, né? Tal máximo, ρ sobre R, que é aquela mesma relação lá da tensão por flexão, né? Que é aquele C sobre Y. Vocês lembram, pessoal? Né? Que tensão é igual a Y sobre C, tensão máxima. Então, o ρ, ele faz a função do Y e o raio é o C, né? O raio é a maior distância. Se eu pegar isso aqui e substituir aqui, vai ficar da seguinte forma, pessoal. Integral de ρ, tensão máxima, vezes ρ dividido por R vezes dA. O que é constante? Olha aí, constante é tudo que não tem ρ, né? Então, a tensão máxima sobre R, ρ quadrado vezes dA. A gente sabe, pessoal, que ρ quadrado vezes dA é o momento de inércia polar. Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente iria utilizar o J, né? Só que para torção, então aqui a gente utiliza ele, ó. Momento de inércia polar. Momento de inércia padrão, o I, a gente utiliza para tensão normal, flexão, né? E momento de inércia polar a gente utiliza na torção, tá? E aí, substituindo, integrando isso aqui, nós vamos ter o quê, pessoal? Esse aqui eu vou substituir por J. A gente tem que torque é igual a tal sobre R vezes J. Se eu não quiser saber a tensão máxima, como que vai ficar, pessoal? Torque é igual a tensão sobre ρ vezes J, né? Ou tensão é igual a T vezes ρ dividido por J. Isso aqui é a tensão máxima, o torque máximo, e aqui a tensão qualquer, né? Se eu tenho uma seção transversal aqui que tem um torque sendo aplicado, né? Aqui, se eu estiver analisando aqui, ó, no raio, o que acontece? A gente utiliza essa equação. Se eu estiver analisando em qualquer ponto aqui, a gente vai utilizar essa daqui, ó.
Pessoal, tem aqui alguma dúvida? Pessoal, alguma dúvida? Gente, tá tudo ok? Vocês estão me escutando bem aí? Podemos seguir? Tudo ok, professor. Beleza. Então, assim, se não tem dúvida, vamos seguir, né? Quer dizer que vocês estão entendendo tudo, beleza? E o professor está ensinando muito bem, o que eu acho que não, né? Mas podem me chamar. Não fica com dúvida não, viu, pessoal? Mas eu imagino que quando a gente chegar na parte dos exercícios, tudo vai ficar mais fácil para quem está com alguma duvidazinha ainda. Não tem problema, não. Tranquilo? E aí a gente chegou nessas duas equações, ó. Tensão máxima e a tensão em qualquer ponto que não seja a tensão máxima, tá? Pessoal, temos duas situações. Eixo sólido fornece para a gente um J π sobre 2 vezes C a quarta. C nada mais é do que o raio, tá, gente? E quando o eixo é vazado, o que é eixo vazado? Quando a gente tem uma parte, né, que não está preenchida por material. Por exemplo, ó, tem um raio, um C externo e um C interno. Como que fica a equação do J? Π sobre 2, CE a quarta menos CI a quarta. CE é o externo, CI é o interno, né? O raio interno e raio externo. Tá bom? Convenção de sinais, isso aqui é importante, pessoal. Convenção de sinais. Vocês estão vendo o dedo apontado para fora da seção? Então, olha aqui agora no meu videozinho que está aí do lado, ó. Se a gente tiver um torque nesse sentido, ó, vamos lá. Se eu estiver aplicando um torque nesse sentido, não sei se vocês estão observando, é positivo, porque meu dedão está apontando para fora da seção transversal. Se eu tiver um dedão apontando para dentro da seção transversal, olha, o torque está nesse sentido, negativo. Ó, positivo, negativo. Positivo, negativo. Bom? É bem simples. E aí nós vamos para o primeiro exercício, mas antes disso eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida. Se vocês querem discutir alguma coisa antes. Não? Beleza. Esse exercício é bem tranquilo, ó. Uma barra engastada, então tem uma barra, tá? A barra, ela é circular. Ó. Aqui a gente tem um engaste. Ela tem 10 metros e, olha aqui, ó, a seção transversal, ela tem 10 metros de comprimento e a seção transversal tem 50 milímetros, né? Já foi dado que nesse ponto aqui, pessoal, ó, que nesse ponto, a tensão de cisalhamento máxima é igual a quanto? 56 megapascal. O que mais que a gente tem? Raio igual a 50 milímetros e L igual a 10 metros. Tranquilo? Calcule o torque total, né? O torque total que está agindo nessa barra. Então é bem simples, gente. Olha aqui, ó. A equação é essa. A gente tem a tensão máxima. Eu quero descobrir, isso aqui está ok. Eu quero descobrir o torque. Eu tenho C, que é o quê? 50 milímetros. Falta só descobrir o J, né? O J é o quê? Π C a quarta sobre 2. E aí, pessoal, olha, tensão C, o J a gente sabe, né? O J é πC a quarta sobre 2. O C é 50, né, milímetros, ou 0,05 metros. Nós encontramos aqui um J de... Pessoal, isso aqui desconfigurou. Eu arrumei tudo isso ontem, tá? Mas não sei por quê, tá bom. 9,817 vezes 10 a menos 6. Tranquilo? Agora vai ficar tranquilo, ó, vai ficar fácil, ó. Só rearranjando a equação, torque é igual tensão máxima vezes J dividido por C. Qual que é o torque que está sendo aplicado na barra? Gente, ó, 56 megapascal, J, C. Encontramos aqui um torque de 11 kN vezes metro. Né? Um exercício bem tranquilo, bem conceitual mesmo. Dúvida, gente? Dúvida nesse exercício? Alguém? Não, Rodrigo. Não? Bem tranquilo, né? Gente,
Ótimo. Então, já que vocês entenderam como que funcionam as coisas, eu quero mostrar para vocês esse exercício aqui, um exercício teórico. Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque para mim é o exercício mais bacana e é o exercício que demonstra melhor a questão de, poxa, é válido utilizar um eixo vazado ou é melhor sempre utilizar um eixo maciço, né? Alguém sabe me falar por que que eu, por exemplo, sei lá, num carro eu uso um eixo vazado ao invés de um eixo maciço? Alguém sabe me falar algum porquê disso? Chuta alguém aí, gente. Por que que eu vou usar um eixo vazado se eu posso usar um eixo maciço? Questão de peso? Peso, né? Quanto menos peso, melhor para a estrutura. E o segundo caso é poupar, né? Economizar material. Se eu tiver um eixo vazado, eu vou gastar menos material na confecção daquele eixo. E aí vocês podem me perguntar, poxa, professor, mas você vai economizar em peso, você vai economizar no material, mas e a resistência? Esse material ele vai resistir ao torque da mesma forma que um material maciço? A resposta é não, né? Com certeza o material maciço ele vai resistir melhor. Mas quão melhor esse material vai resistir? É o que eu vou fazer com vocês agora. Olha que bacana, pessoal. Ó, o eixo maciço de raio C, então esse eixo aqui é maciço, tá? Ele é submetido ao torque T. Determinar a fração de T que é resistida pelo material contido na região externa do eixo, com raio interno C/2. Então, ele quer responder essa pergunta. Ele quer falar o seguinte, ó. Quanto que essa parte aqui de dentro é responsável pelo torque, por esse torque T, e quantos por cento que essa parte aqui de fora, ó, é responsável por esse torque T. Eu quero falar o seguinte, olha, no fim das contas, o que eu quero falar? A parte de dentro, né, que varia de 0 a C/2, corresponde a, sei lá, X%. E a parte que vai de C/2 a C é responsável por Y%. Alguém chuta, por favor? Quanto que vocês acham que a parte de dentro suporta, né? É responsável pelo torque e quanto que a parte de fora suporta? A pergunta é a seguinte. Se eu tenho, sei lá, um torque de 100 Newton vezes metro, quanto desse torque está aqui na parte de fora e quanto desse torque está na parte de dentro? Alguém chuta, por favor? Quanto que vocês acham que está na parte de fora e quanto está na parte de dentro? Só para a gente ver se vocês têm alguma noção sobre isso. Professor, o João Eduardo mandou 20% no chat. 20% aonde? Na parte de fora, na parte de dentro? Ele só mandou 20% dentro. 20% dentro. Então, ele está falando o seguinte, que aqui, ó, dentro, 20%, e a parte de fora, 80%. Beleza, uma estimativa bacana. Vamos lá. Então, é o seguinte, gente, olha, é o seguinte, aqui eu tenho o eixo total, e aqui eu tenho o eixo dividido com só a parte de fora do eixo. Então, lembrando que o eixo é maciço, eu quero saber quanto que cada parte suporta. Então, vamos lá, gente. Sabendo que, algumas premissas, tá? Torque é igual a força vezes distância. Então, a gente tem isso na forma diferencial. dt é igual a ρdf. df é igual a tal dA, ou tensão vezes área, na forma diferencial. dA é igual, né? A área é o quê, gente? A área, na verdade, aqui a gente tem uma área circular, né? Então, dA, área é igual a 2πr vezes a espessura, certo? Então, 2π, o R é ρ, ó, 2πr, tá? E a espessura é o que, gente? É dρ. Ó, porque esse aqui é um anel infinitesimal, tá? 2πr tá aqui, e a espessura dρ. Se alguém tiver qualquer dúvida, é só parar, a gente volta, tá, pessoal? Só me chamar aí. E se alguém falar no chat,
por favor, vocês me interrompem aí também. E para finalizar, a gente também sabe que isso aqui tudo a gente já viu anteriormente, né? Ó, que tal é igual a ρ sobre C, né? O que é ρ? Qualquer distância dividido por, né? Dividido por C, vezes a tensão máxima. Como eu quero saber sobre o torque, eu vou pegar tudo isso aqui e vou jogar nessa equação. Então, vai ficar como? Olha, dt, ó, vocês estão vendo que agora apareceu o dt', gente? É porque o t' é só o que acontece na parte externa, tá? Ó, é o que acontece na parte externa. Então, primeiro eu vou determinar o torque na parte externa e vou comparar com o torque total, para ficar mais fácil. Então, ó, dt' é igual a ρ, tá aqui. Depois eu vou ter ρ sobre C vezes tensão máxima. Tá aqui, ó, ρ sobre C vezes tensão máxima. Por quê? Ó, eu peguei esse e joguei aqui. Vezes 2πρ, 2πρ dρ. Por quê? Porque dA é 2πρ dρ. Então, coloquei todas, eu peguei essa equação e essa equação e joguei nessa primeira aqui. Ficou dessa forma. Rho ao quadrado sobre C, não, Rho ao cubo, né, sobre C, dividido, vezes tensão máxima, de Rho. Dessa forma aqui. Se eu colocar isso aqui na forma diferencial, gente, a única coisa que vai entrar na integral, desculpa, se eu integrar isso aqui, né, a única coisa que vai ficar na integral é o Rho ao cubo, tá? E como é t', e eu quero fazer na parte externa, eu vou integrar de C sobre 2, né, daqui até aqui, tá? Então, de C sobre 2 até C. Como que vai ficar, pessoal? Vai continuar a parte externa aqui, ó, 2π, tensão máxima sobre C, C a quarta menos C a quarta sobre 16 sobre 4. Rearranjando isso aqui, pessoal, ó, vai ficar o seguinte, ó, 16 vezes C a quarta, 16 C a quarta menos C a quarta, vai ficar 15 C a quarta sobre 16. Rearranjando isso aqui, pessoal, aqui eu vou cortar esse com esse, vou multiplicar 2 vezes 16, vai ficar 32. Tá? É só questão de álgebra aqui. Então, vai ficar π vezes tensão máxima sobre 32C vezes 15C a quarta. Alguém não entendeu essa passagem aqui, gente? Rodrigo. Oi. Esse ρ é qualquer distância do zero, do raio até ele é variável, né? Ele é variável. O ρ é qualquer distância. E o C é o raio. Entendi. Obrigado. Entendeu? Pessoal, essa passagem aqui, eu vou fazer ela aqui, ó, que é o seguinte, vai ficar assim, ó. T', só para quem não entendeu, né? Ficou, ó, esse 2 aqui eu vou cortar, então vai ficar assim, ó, I, tensão máxima, aqui a gente, né, sobre C, tá? Vezes o quê, pessoal? Aqui vai ficar assim, ó, 16 vezes C a quarta vai ficar 16 C a quarta, menos C a quarta, 15C a quarta sobre 16 sobre 2. Conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, vai ficar T' é igual π tal máximo sobre C, que multiplica 15 sobre 32 C a quarta. Opa! C a quarta. Que é basicamente o que está aqui. Né? Isso aqui é igual a isso. Vou apagar aqui, deixa eu só ver. Beleza. Aí, pessoal, então, quer dizer o quê? Deixa eu voltar um pouquinho. Esse T aqui, esse T' significa o tanto que essa parte aqui suporta. Mas eu não consigo determinar isso em porcentagem até que eu faça a comparação com o todo, né? Eu vou comparar a parte externa com o todo. E aí eu vou descobrir qual que é a porcentagem que a parte externa resiste. E por subtração, eu sei qual que é a porcentagem que a parte interna resiste. Então, vamos fazer o T total. Quanto que é que o T? Qual é o T que suporta tudo? Tá?
Então, é simples. Tensão máxima, T vezes C, dividido por J. J é πCA quarta sobre 2, né? E arranjando aqui, nós temos T vezes C, πCA quarta sobre 2, que vai ficar o quê, pessoal? Ó, esse C a gente corta aqui, corta esse com esse 2 vem aqui para cima, então vai ficar 2T πC ao cubo, tá? Então, olha, lembrando que que a tensão máxima é dada por isso aqui. O que eu vou fazer agora, gente? O que eu vou fazer agora? Ó, eu tenho nessa equação tensão máxima, e nessa equação também eu tenho tensão máxima. Essa equação é só da parte externa, tá? Tá aqui, ó, que a gente acabou de encontrar. Vou pegar essa tensão máxima e vou jogar aqui dentro. Porque aí eu vou ter na mesma equação T' e T. Esse aqui é o T total, né? É o T que suporta 100%. E eu quero saber quanto que esse aqui suporta. Quando eu faço isso, gente, olha, fica assim, ó. Ó. Vamos lá. Π tá aqui, que multiplica. Isso aqui é a tensão máxima, né? Essa daqui. 2T πC ao cubo, dividido por 32C, que tá aqui, 15C a quarta. Agora vamos cortar, ó. Corta esses dois π's, corta esse C com esse C. Aqui vai ficar C ao cubo, né? Corta esse C ao cubo com esse aqui. E no fim das contas nós temos 15T sobre 16. Significa o quê? Que a parte externa corresponde à resistência de 15/16 da parte total. Faz aí, pessoal, na calculadora, 15 sobre 16. Vocês vão encontrar, sabe o quê? Que 94% do torque se concentra na região externa, de C sobre 2 a C. E somente 6% se concentra na região de 0 a C sobre 2. Ou seja, por isso que a gente pode utilizar eixo vazado. Porque a grande maioria do torque está na região externa. A resistência ao torque está na região externa. E somente 6% está na região interna. Claro que, nesse caso, a gente utilizou de 0 a C sobre 2, né? De 0 até na metade do raio, e da metade do raio até o raio completo. Se eu variar isso aqui, colocar, por exemplo, de 0 até 1/3 do raio, essa porcentagem vai mudar. Mas só para a gente ter uma ideia, que se eu pegar o raio, dividir ele por 2 e fizer dividir, né, essas áreas, a parte externa corresponde a muito mais resistência do que a parte interna. Então, o colega que chutou 80/20, ele estava no caminho certo, mas a situação é ainda mais impactante. Então, é o quê? 94,6%. Gente, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Rodrigo, Oi. Nesse cálculo aí não tem, é feito dessa forma mesmo? Não tem nenhuma constante da propriedade do material, alguma coisa assim, não? Ou é só direto assim mesmo? Do material que é utilizado para fazer esse Não material? tem. Sabe por que não tem? Quem está perguntando? Lucas. O Lucas. Sabe por que não tem, Lucas? Porque o que a gente está fazendo aqui agora é falando o seguinte, ó. Vamos lá, Lucas. Independente se eu estou com uma viga de isopor ou uma viga de aço, o que a gente está fazendo aqui? É determinando o que o esforço externo causa naquele material, naquele eixo, naquela viga. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho uma viga de isopor e uma viga de concreto. E estou aplicando determinado torque. Então, na viga de isopor e na viga de concreto, eu estou aplicando a mesma tensão. O mesmo torque que gera a mesma tensão. Você entende isso? Entendi. Quer dizer que na análise de comparação não faz diferença. Não faz diferença, porque eu estou analisando o que eu estou analisando aqui é o esforço externo, né? O torque que está sendo aplicado que gera uma tensão cisalhante. Você entendeu? Daqui a pouco nós vamos determinar você lembra daquele φ, que é o raio de giração? Desculpa, raio de giração não. O ângulo de torção? Sim. Aí sim entra a propriedade do material. Porque você concorda comigo que se eu aplicar um torque num eixo de isopor e um torque num eixo de concreto ou de aço, você concorda que um vai girar mais do que o outro?
Sim, Aí depende do material, você entendeu? Aí depende entendi. do material. Nesse caso aqui não, aqui eu só estou falando o seguinte, ó, a tensão causada por esse torque externo é esse. E isso é tanto no isopor, tanto na borracha, tanto no concreto, quanto no aço, né? Mas o tanto, por exemplo, que o aço gira, o tanto que o isopor gira, o tanto que a borracha gira, aí depende da característica do material, característica de rigidez do material. Você entendeu? Não faz sentido, porque se a gente usasse para o valor de constante dos dois lados, ia cortar, né, na hora de fazer a análise do mesmo jeito. Não faz sentido. É, Você só tem que entender o seguinte, que a tensão anti-desalhamento, ela depende do que tá sendo aplicado. Então, aí depende, se é madeira, borracha, concreto, aço, o que for, né? Agora, a deformação daquele material, aí sim depende da rigidez dele. tá, Certo? joia. Obrigado, Rodrigo. Mas a pergunta foi boa. Gente, falando então se a gente não tem nenhuma dúvida sobre isso, tá? Rodrigo. Oi. Se fosse que nem aquele caso que você mostrou da tábua amarela encostada na tábua azul, certo? Que tinha um Certo. momento de torque. Uhum. Se eu forçasse bastante a força que eu estava colocando na beirada, ele ia romper a ligação entre as duas tábuas, ou ele ia torcer e quebrar? Depende. Aí sabe o que depende? Quem está perguntando? É a Gabriela. Então, aí a gente vai ter que descer aqui, ó. Aí depende, sabe do que, Gabriel? Depende daquilo que a gente tinha conversado, né? Depende da tensão de desalhamento que é dada por V vezes Q sobre I vezes T, né? Que é a tensão de desalhamento que acontece, é o cisalhamento transversal que acontece pela flexão. Depende se o material vai romper por flexão, né? M vezes C dividido por I, ou se o material suporta mais a torção, né? Que é o quê? T vezes ρ sobre J. Depende. O material suporta mais isso, suporta mais isso, suporta mais isso. Então, a gente tem que analisar tudo isso, né? Tudo isso para saber onde que ele vai romper. Ele vai romper na linha de cola? Ou na linha de solda? Ele vai romper por tensão, por torção? Ou ele vai romper por flexão? Aí depende da tensão admissível do material, né? Tensão admissível normal e tensão admissível de cisalhamento. Mas uma linha de solda não é um ponto de concentração de tensão? Não seria mais Sim. fácil romper ali? Sim, mas a premissa de quando a gente faz uma linha de solda é que aquela solda tem que ser mais resistente do que o próprio material. Você entendeu? Porque pensa comigo. Vamos lá, vamos pensar numa esteira, uma esteira de borracha, tá? Que carrega calcário, sei lá, Se essa esteira ela rompe, se ela rasga, o que acontece? A gente faz uma cola, né? Faz um conserto aqui e eu garanto para você que ela vai romper em qualquer outro lugar, mas não vai romper aqui mais. Por quê? Se isso não acontecer, quer dizer que aqui realmente vai virar um ponto de concentração de tensões. O mesmo vale para a solda, o mesmo vale para a cola, né? Você já viu que existem algumas madeiras que são coladas, né? Madeiras engenheiradas, que a gente chama, ó, madeira laminada colada, LVL, OSB. A madeira, ela pode quebrar, mas ela nunca pode romper a cola. A ligação da cola tem que ser mais forte do que a própria madeira. Você entendeu? Entendi sim. Obrigada, Tá? professor. Então, olha, a pergunta sua também é boa. Se você me perguntar onde que vai romper, eu tenho que cercar aquela situação de todas as possibilidades. Está acontecendo momento? Está acontecendo flexão, né? Tensão por flexão? Vamos verificar isso aqui. A tensão por flexão é menor do que a tensão admissível. Beleza, ok. Vamos verificar o cisalhamento transversal. Então, a tensão que é gerada por cisalhamento transversal é menor do que a tensão de cisalhamento admissível. Admissível. Ok também. Admissível. Mas, quando eu peguei a tensão por torção, tá? A tensão de cisalhamento por torção, eu vi que ela é maior do que a tensão admissível. O que acontece? Ele rompe por torção. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Ou eu diminuo esse torque aplicado, se for possível,
ou eu vou mexer na característica da seção transversal. Tá? Vou aumentar, por exemplo, o raio. Vou pegar o raio e vou aumentar ele, para aumentar esse valor aqui do J. Entendido agora? Entendi, sim. Muito obrigada, professor. Pessoal, então, beleza. Mais dúvidas? Dúvida? Podemos seguir? Gente, então vamos lá. Já falamos sobre tensão causada por torção. Agora nós vamos determinar o ângulo de torção. Né? Quando eu aplico um torque, além da tensão, a gente gera um certo ângulo de torção. Né? Lembrando do que a gente já sabe. A gente sabe que deformação por cisalhamento é ρ dφ dx. Né? dφ é igual a gama dx sobre ρ. Só rearranjei. Lembrando da lei de Hooke, nós temos que gama é tal sobre G, tá? Então, gama é tal sobre G, aí a gente consegue rearranjar. Ó, dφ tal sobre G. Isso aqui é módulo de rigidez vezes dx sobre φ, tá? O cisalhamento na torção, a gente já determinou também que é torque vezes ρ, que é uma distância, dividido por J. Se eu pegar isso aqui e jogar aqui, olha como é que vai ficar, pessoal. dφ, P vezes P, G vezes J, dx sobre ρ. Eu falei P, mas é ρ. Corto esse com esse. Como que vai ficar, gente? Corto esse com esse, olha lá. Ficou da seguinte forma. dφ é igual a torque sobre módulo de rigidez vezes J vezes dx. Se eu integrar isso de 0 até o comprimento do eixo, gente, o que eu vou ter? De 0 até o comprimento do eixo, eu vou ter o dx valendo L. Então, para determinar o φ, eu tenho, leve em consideração, ó, o T, o L. Vocês lembram que eu falei que esses dois valores eles eram proporcionais ao ângulo de torção? Dividido por G vezes J. E aí, quem me perguntou, esqueci o nome de quem me perguntou, agora a gente tem, né, uma característica da seção transversal, desculpa, uma característica do material, uma propriedade do material. Porque isso aqui vai influenciar se ele vai torcer pouco, se ele vai torcer muito. Entendido, gente? Essa aqui, então, é a equação que a gente vai utilizar. Ok? Relembrando como que é a convenção de sinais, né? Dedo apontando para dentro da seção transversal negativo, para fora positivo, né? Vamos para o próximo exercício, pessoal. Dúvida até aqui? Podemos seguir? Dúvida? Então, vamos para um exercício bem simples, ó. Um momento torsor de 1 meganewton vezes metro age sobre um eixo de G igual a 50 gigapascal, com um raio de 10 centímetros de seção circular. Isso aqui é importante, tá? Falar qual que é a seção circular. Qual que é a seção, que está falando que é circular. Qual a rotação entre os dois extremos do eixo distantes 10 metros entre si? Então, ó, de novo, temos um eixo comprimento 10 metros, ele está engastado em um aqui, né, pelo jeito, tá? O raio, 10 centímetros, o L, 10 metros, propriedade da seção transversal, módulo de rigidez, 50 gigapascal, e o torque aplicado é 1 meganewton vezes metro. E agora é só jogar tudo isso na equação, a gente já tem tudo, né? Só falta, na verdade, determinar o J. A seção é circular, o eixo é maciço, então vai ficar assim, ó. O J é π sobre 2 vezes C a quarta. O C é 10 centímetros, 0,1 metros. E aí a gente encontra 1,57 vezes 10 a menos 4 metros a quarta. Tá? E substituindo tudo isso aqui na equação, a gente tem, ó, T, 1 vezes 10 a sexta, porque é meganewton. O L, 10 metros. G, 50 megapascal. E o J, 1,57 vezes 10 a menos 4.
E aí, pessoal, isso aqui é importante, tá? A gente vai encontrar o valor do φ em rad. Em rad. 1,274 rad. Como que eu faço para transformar isso em grau? Alguém sabe, gente? Rodrigo, Oi. ali não é 50 gigapascal? Tá 10 a sexta. Isso, é 50 GB. É 50 GB, desculpa. Que é nona. Pode fazer aí, vamos ver se está certo o resultado ou se eu só errei no texto mesmo. Vezes 10 dividido por 50, 10 a nona, dividido por 1,57, 10 a menos 4. É isso mesmo, gente. Eu só errei no texto aqui, tá? Então é giga mesmo. Pessoal, como que a gente faz para transformar isso aqui em grau? Alguém sabe? Pi vale 180, 1,274 vale x. Isso. Regra de 3 ou, mais fácil ainda, multiplica por 180 e divide por π. Então, isso vezes 180 dividido por π. 72,98 ou 73 graus. Tranquilo? Ah, professor, mas deu um alfa muito grande. Deu um alfa muito grande, mesmo o eixo sendo um alfa, desculpa, gente. Um φ muito grande, né? De 73 graus. É uma coisa absurda, né? Geralmente a gente encontra um φ bem pequenininho, 1, 2 graus no máximo. Mas o que aconteceu? O material, ele é um material fraco? Não, é aço. Mas o que aconteceu, gente? O torque aplicado foi muito grande, ó. Um torque de 1 meganewton é uma coisa muito, muito, muito grande. Por isso é que deu essa torção gigantesca aí, tá? Alguém tem dúvida, pessoal? Dúvida? Não? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês agora, gente, se vocês tiverem dúvida, pode falar, tá? Vou mostrar para vocês agora como que a gente traça o diagrama de momento torsor, tá? É bem simples, não tem erro não, ó. Se a gente tem, isso aqui é a indicação de torque, tá bom? Ó, uma setinha com duas pontas, ó. Se eu tenho uma setinha para fora de 200 kN, quer dizer o quê? Que eu tenho um torque positivo. Aí, ó, 200 kN, um torque positivo. Se eu tiver uma setinha entrando na seção, o torque é negativo, de 200 kN. Se eu tiver mais de um torque, a gente faz somatório. Ó. Começo sempre pela extremidade, ó, mais 200 menos 100. Então, ó, 200 daqui até aqui e 100 daqui até aqui. Né? Agora, um outro caso, olha. 200 daqui até aqui, aqui eu vou diminuir 300. O 100 já vai aqui para baixo. Ó. Então, eu tenho uma parte positiva e uma parte negativa. É só somatório mesmo, gente. Um outro exemplo, ó. Começo com menos 150. Depois, ó, menos 150 mais 50, menos 100. Mais 200, mais 100 aqui. Tá? Então, é bem simples. Não tem muito erro, não. E tem outros casos que a gente tem esse diagrama em 3 dimensões. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu já não tenho torque aplicado, eu tenho força, ó. Se eu tenho uma força, olha que bacana, gente. Eu tenho uma força de 10 kN a uma distância de 1 metro dessa barra aqui. Quer dizer que ó, 10 vezes 1, eu tenho um torque de 10 kN vezes metro nessa barra de 3 metros aqui, tá? Aí eu pergunto para vocês, isso aqui faz um giro nesse sentido, tá? E é um giro positivo. É um giro positivo, olha, porque ele gira nesse sentido, o dedão está apontando para fora. Essa barra de 3 aqui, de 3 metros, tem um torque, olha, de 10 kN vezes metro. E a coisa vai piorando, tá, gente? Então, ó, aqui, essa barra de 1 continua com 10 positivo, e essa barra aqui, daqui até aqui, nós vamos ter um torque aplicado nela de quanto? 20 vezes 2 vai dar 40, menos esse de 10 aqui, vai ficar assim, ó, 10, e essa outra aqui, menos 10. Tá? Ah, desculpa, gente. Desculpa, vou voltar aqui. Vou voltar.
Vou fazer de novo, tá? É porque eu confundi. Ó, 10 quilonewtons vezes 1 metro, essa barra está sendo solicitada a 10 quilonewtons vezes metro, né? Na verdade, essa barra toda. Só que nesse pedacinho aqui eu tenho, olha, 20 vezes 1, eu tenho 20 quilonewtons vezes metro. E esse torque gira no sentido contrário desse aqui. Então, se aqui eu tenho 10, olha, aqui eu tenho 10 menos 20. Então, esse pedaço tem 10 e esse aqui tem 10 menos 20. Vai ficar como? Ó, 10 positivo nesse pedaço e 10 negativo nesse pedaço aqui. Dúvida, gente? Isso aqui, pessoal, isso aqui é só para fins de curiosidade mesmo, para mostrar para vocês como que pode aparecer uma situação, tá? E aí vocês vão ter que gerar o gráfico disso, tranquilo? Mas geralmente não aparece assim para vocês fazerem, não, tá? Porque é uma coisa que é mais complicada, demanda de uma visão mais apurada de onde está sendo aplicado os torques, só para vocês entenderem. Gente, mas o que eu expliquei, vocês têm dúvida? Hein? Podemos seguir? Então vamos lá para o exercício 4, pessoal. Então vamos para o exercício 4, ó. A barra abaixo, que possui módulo de rigidez 20 gigapascal, tem raio igual a 10 centímetros. Então essa barra, que tem 3 metros, ela tem raio 10 centímetros. Calcule quanto a ponta da barra vai girar. O que significa isso? Ó? Isso aqui é o quê? Quanto a barra irá girar? Isso aqui é o φ. Com relação ao engastamento e a tensão máxima. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o diagrama, pessoal. É o diagrama. Então, ó, opa, ele não está resolvido, mas a gente resolve aqui, sem problema. Então, vamos lá. Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui para facilitar. Quer ver? Vamos resolver esse exercício. Ok, beleza. Vou ajeitar aqui. Olha, pessoal. Seguinte. Então, a gente quer saber o φ. Opa. A gente quer saber o φ. Φ e a tensão máxima, não é isso? Deixa eu só confirmar. Φ e tensão máxima. Primeira coisa que nós vamos fazer é o diagrama, ó. Então, nós temos, ó, daqui até aqui e esse pedaço aqui, ó. Começando da parte de fora, o que a gente tem, gente? 10 quilonewtons vezes metro positivo, tá? E aqui menos 30. Então, aqui nós temos 10 e aqui negativo, aqui positivo, e aqui 20. Lembrando que esse aqui é o diagrama do torque que foi dado em quilonewtons vezes metro, tá? Como eu não tenho a resolução desse exercício, eu vou pedir que vocês me ajudem. Tranquilo? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, como ele quer a tensão máxima, eu pergunto para vocês, olha, tensão máxima é igual ao torque máximo na viga vezes C dividido por J, né? Vamos resolver o J aqui. J é igual a π sobre 2 vezes C a quarta. J é igual a π sobre 2, que multiplica, acho que o raio é quanto, gente? 10, né? 0,1 a quarta. Quanto dá isso? Faz aí para mim, por favor.
Pessoal, agora eu preciso que eles me ajudem aí. Quanto que dá? 1,57 vezes 10 a menos 4. 1,57 vezes 10 a menos 4 metros a quarta. Tensão máxima é igual. Qual que é o torque máximo da viga, pessoal? Máximo em módulo? 20. 20. 20 vezes 10 ao cubo, porque é quilonewtons, vezes C, que é 0,1, dividido por 1,57 vezes 10 a menos 4. Quanto que deu o torque máximo? Desculpa, a tensão máxima. (12,73 vezes 10 a sexta). 12,73 megapascal. Alguém mais encontrou esse valor? Sim, eu também achei. Beleza, show de bola. Tranquilo, ótimo. Vamos agora para a segunda parte. Agora, gente, a gente quer saber o φ. Qual que é a equação do φ? Alguém lembra? T vezes L, G vezes J. Se eu tenho uma distribuição de tensões assim, né? 20 e 10. O que a gente faz aqui, pessoal? O que vocês acham que a gente vai fazer aqui? Como que nós vamos determinar esse φ? Na verdade, qual que é o ângulo de torção nesse pontinho aqui? O que a gente faz, pessoal? Somatório, né? Então, vamos lá, ó. Φ é igual. Vamos começar por essa parte aqui, ó. Menos, aí a gente coloca o sinal, né? Porque quando eu tenho menos e mais, quer dizer que eu estou girando para um lado ou para o outro. E a gente quer ver qual que vai ser no final das contas, né? Menos 20 vezes 2, o que é 2? 2 metros, dividido, aí eu quero ver qual que é, quero relembrar, 20 gigapascal, só que eu vou fazer um só, tá? 20 vezes 10 a nona, porque é o mesmo material, né? E o J a gente encontrou, 1,57 vezes 10 a menos 4. 1,57 vezes 10 a menos 4. Professor, por que você fez um denominador para todos, né? Por quê? Porque é a mesma barra, não tem variação da seção transversal e o material é o mesmo. Mas a segunda parte agora que vale 10, né? 10, opa, ninguém me corrigiu. 20 vezes 10 ao cubo, vezes 2, mais 10 vezes 10 ao cubo, vezes 1. Quanto que deu o φ aí, pessoal? Quanto que deu? Ninguém, gente? Tô só conferindo as contas, professor. Tá bom. Eu achei menos 9,55 vezes 10 a menos 3.
E quanto dá isso em grau? Quanto dá isso em grau? Menos 0,547. Quanto? 0,55. 0,55. É isso? Isso. Beleza. Entenderam, gente? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo, é isso aí que vai aparecer para vocês. O que pode aparecer de mais difícil do que isso? Uma viga com vários outros torques, com seção transversal diferente, né? Além de seção transversal, aqui você tem um modo de rigidez, aqui você tem outro modo de rigidez, mas aí é só você fazer parte por parte. Faz o primeiro trecho, faz o segundo trecho e assim por diante. Não tem muito erro, não. Tá? Para finalizar, pessoal, vamos falar sobre eixos não circulares. Até agora a gente só está falando de eixo circular. Então, para finalizar, vamos falar de eixo não circular, como é esse caso aqui, ó. Uma viga, né, em formato de paralelepípedo. Quando ela é torcida, né, acontece isso aqui, tá? A seção transversal, olha, a seção transversal se deforma, tá? E aí eu queria mostrar para vocês onde a gente tem tensão máxima nesses casos. Ó, nesse caso, pessoal, olha para você ver, uma seção transversal quadrada, a tensão máxima, ela tá nesses pontos aqui, olha. E a tensão igual a zero está aqui nas arestas, olha, aqui tensão máxima, tensão máxima, tensão máxima, e aqui também. E aqui a gente tem tensão igual a zero, tensão igual a zero, tensão igual a zero e tensão igual a zero, né? Isso varia de acordo com a seção transversal, tá? Se a seção transversal é triangular, retangular, quadrada, isso varia. Como é o que está sendo trazido aqui, ó, como está sendo mostrado aqui, desculpa. Então, cada seção transversal agora, ela tem a sua equação para tensão máxima e a sua equação para ângulo de torção, né? Triangular, a mesma coisa, elíptica, a mesma coisa, tá? E temos a retangular, que é a mesma coisa, gente. Só que no caso da retangular, vai aparecer para a gente aqui alguns valores de C1 e C2. O C1 e o C2, eles são dados pela relação base-altura, ou altura-base, né? Dependendo dessa relação, altura-base, a gente encontra o C1 e o C2. Por exemplo, se eu tiver uma altura de 45 e uma base de 15, quer dizer que a relação altura-base é igual a 3. E aí o meu C1 vai ser 0,267 e o C2 0,263. E eles entram aqui nas equações, olha, da tensão máxima e do φ, tá? Então vamos lá, vamos fazer um exercício, gente. Vamos fazer um exercício, ó. O eixo abaixo tem uma seção em forma de triângulo equilátero. Determine o maior torque para um tal admissível de 56 megapascal e para um ângulo de extremidade restrito a 0,02 rádio. Considere G igual a 26 gigapascal. Então é o seguinte, gente, o que ele está pedindo? Ele quer saber o seguinte, ó. Qual que é o maior torque que eu posso aplicar, tá? Qual que é o maior torque que eu posso aplicar para que eu não exceda a tensão admissível de 56 megapascal e que o ângulo de torção não seja maior do que 0,02 rádio. É isso, é simples. Então, vamos testar para as duas equações. E aí a gente vai ver qual vai ser o torque que nós vamos determinar como maior torque. Então, ó, seguinte. As duas equações são essas. Para a tensão, 20T sobre a aresta ao cubo. E para o ângulo de torção, 46T vezes L, aresta à quarta vezes G. Vamos começar pela tensão máxima, ó. Tensão máxima, a gente sabe que é 56 vezes 20T, que é da fórmula, e a aresta, olha, vocês estão vendo que é 40 centímetros, 40 milímetros, 0,04 ao cubo. Aí a gente encontra o seguinte, que o máximo de torque que eu posso aplicar de forma a não exceder 56 megapascal é 179,2 kN vezes metro.
Beleza. Vamos ver agora qual que é o torque que eu posso aplicar para não exceder 0,02 rádio. 0,02 é igual a 46T vezes L. O L é 1,2, olha. Dividido pela aresta, a quarta, que é 0,04, 40 milímetros, vezes 26 gigapascal. E aí a gente encontra um torque de 24,12 kN, ou seja, eu posso aplicar somente 24,12 kN para não exceder um ângulo de torção de 0,02. Como 24,12 é menor, né, do que 179,2, o máximo que a gente pode aplicar é 24,12. Por quê? Aí vocês vão falar, poxa, mas por que só isso? Porque se eu aplicar 179, eu não vou ultrapassar a tensão admissível de 56 megapascal, né, que tá aqui, ó. Mas eu vou ultrapassar essa outra condição, eu vou ter um valor de ângulo de torção maior do que 0,2, sei lá, 0,1, de 0,02. Pode ser um valor, sei lá, 0,1, 0,5, não sei quanto daria isso, mas é um valor que excede 0,02. Então, o máximo que a gente pode aplicar é 24,12 kN vezes metro. Dúvida, pessoal, nisso? Está aberto para discussão. Pessoal, dúvida? Nada? Todo mundo entendeu? Então vamos para o próximo. Se não tem dúvida, a gente vai para o próximo. É bom que dá para a gente fazer bastante exercício, tá, gente? Pessoal, tô indo muito rápido, tô indo muito devagar. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Dá um retorno aí. Tá ok? Por mim, tá ok, professor. Tá bom. Se alguém tiver com qualquer dificuldade, é só me falar. Exercício 6. Uma barra circular vazada de aço inoxidável tem comprimento, tem comprimento 1,5 metros e diâmetro interno e externo de 60, interno 40 e externo 60. E aí a gente já sabe o que, né, pessoal? Que C externo é igual a 0,03 metros e o C interno igual a 0,02 metros. Letra A. Qual é o maior momento de torção? Né? Letra A. Torque máximo, né? Que ele quer saber. De forma que a barra não vai exceder a tensão de cisalhamento de 120 megapascal. Letra B. Qual é o valor mínimo da tensão de cisalhamento para esse caso? Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, letra A. Vamos determinar a tensão máxima. Desculpa, o torque máximo, né? Então, vamos lá, gente. Maior momento torsor. A gente sabe que a equação é essa, né? T vezes CE dividido por J. Por que eu vou usar CE, C externo? Porque ele quer saber o torque máximo, né, gente? Ele quer saber o torque máximo. Então, a gente utiliza o maior raio, vamos dizer assim. Como essa viga é uma viga vazada, circular vazada, o J é dado por π sobre 2, C externo à quarta, menos C interno à quarta. A gente vai chegar, né? Olha aqui, ó. Raio é 0,3, 0,2, 0,03, 0,02, né? O externo. E esse aqui o interno. E aí a gente encontra 1,021 vezes 10 a menos 6. Beleza. Agora, eu sei que a tensão admissível é 120, o torque é o que eu quero descobrir, vezes o C externo, 0,03, 1,021 vezes 10 a menos 6, que é o J. Qual é o torque máximo? Para não exceder 120 megapascal. 4,08 kN vezes metro. Tá? Beleza, a letra A está respondida. E o que a letra B pede? A letra B pede o seguinte, ó. Qual que é o valor do T mínimo, né? Qual que é a tensão mínima para essa viga com esse T que foi encontrado? Qual que é o T mínimo, pessoal? Olha aqui. Eu tenho isso.
Isso aqui é preenchido e essa parte aqui do meio é vazada. Aqui eu tenho o T máximo, desculpa, T não, a tensão máxima, e aqui a gente tem a tensão mínima, porque a partir daqui para dentro a gente tem tensão igual a zero, né? Então, o T mínimo a gente utiliza o quê? O C interno. Vamos ver como é que fica? Ó, tensão mínima é igual ao T que a gente encontrou vezes C interno dividido por J. O J é o mesmo que a gente já encontrou, né? 1,021 vezes 10 a menos 6. O torque que nós encontramos na letra A é esse aqui, 4,08 vezes 10 ao cubo. C interno é a metade de 40 milímetros. E esse aqui é o J que a gente já tinha encontrado, tá? Tensão mínima 80 megapascal. E qual que é a tensão máxima para esse caso? A tensão máxima para esse caso é a tensão admissível que foi dada, que é igual a 120 megapascal. Ah, professor, mas como que vai ficar isso aí? Se eu olhar essa viga de lado, né, a gente tem isso aqui, a gente tem isso, quer dizer que a gente tem isso aqui, ó. 120 e aqui 80. A mesma coisa de cá, ó. Alguma coisa assim. E aqui nessa região, ó, tensão igual a zero. Dúvida, pessoal? Alguém tem dúvida? Pessoal? Tá entendendo? Tudo tranquilo. Então, beleza. Então, beleza. O exercício 7, ele fala o seguinte, gente. Vamos lá, acho que a gente tem tempo ainda, né? Não, tem tempo, tá tranquilo. O exercício 7, ele fala o seguinte, ó. Determine o ângulo de torção da extremidade A, desculpa, já estou enrolando as palavras, da extremidade A, desse eixo AE. E o deslocamento P da engrenagem A. Aqui tem essa engrenagem. Aqui tem o dente P dessa engrenagem. Ele quer saber, esse dente estava aqui, para onde que ele foi? Quanto que ele, né? Se ele foi para cá com esse torque. Nós vamos chegar lá. Supondo que o material das engrenagens e do eixo tenha módulo de elasticidade de cisalhamento transversal ou módulo de rigidez igual a 80 gigapascal, o eixo, né, esse eixo aqui, esse eixo aqui, ó, possui 14 milímetros de diâmetro e a engrenagem A, essa engrenagem A aqui, possui um raio igual a 100 milímetros. Inicialmente, a gente não vai utilizar isso aqui. Daqui a pouco a gente utiliza, tá? O eixo gira livremente no mancal de apoio B. Então, só está falando que isso aqui é um apoio, não vai influenciar em nada. Aqui está engastado e aqui está livre. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, diagrama... Tem um mosquito que está meio amolando aqui, viu, gente? Primeira coisa, vamos fazer o diagrama, né? Diagrama de momento torsor aqui. Vamos começar da extremidade, ó. Na extremidade A, a gente tem um torque neste sentido. Se ele está nesse sentido, olha a minha mão aqui, gente, ó. Positivo 150. Ó, positivo 150. Olha a mãozinha lá. Em C, então, de A, né? De A até C, 150. Em C, a gente tem um torque no sentido contrário. Ó, um torque no sentido contrário, de 280. Aqui, a gente tem a mãozinha entrando. Opa! Aqui a gente tem o dedo, né, apontando para dentro da seção. Então, negativo. Então, 150. Menos 280, menos 130. No caso aqui de D, no ponto D, a gente tem uma outra mãozinha apontando para dentro da seção. O dedo apontando, então, 130 menos 40, 170. Fica assim, ó. De A até C, 150. De C até D, 130. De D até E, 170. Agora vai ficar tranquilo, né? Sabendo disso, o que a gente tem? Ó, módulo de rigidez.
80 gigapascal, diâmetro do eixo 14 milímetros, raio da engrenagem A, que a gente vai ver isso depois, 100 milímetros, e a gente sabe dessa condição aqui, dessa equação, que nós temos que fazer o somatório, né, de todos os trechos para saber qual que é o ângulo de torção. Beleza? Então, vamos determinar isso. Sabendo que J, que esse eixo, ele é um eixo maciço, nós vamos encontrar um J de 3,77 vezes 10 a menos 9. Sabendo que esse valor aqui, ó, 0,007, é a metade desse diâmetro do eixo, né? Diâmetro do eixo dividido por 2, que é 14, tá? E aí a gente encontrou isso. Agora vamos fazer trecho por trecho, ó. O primeiro trecho nós temos 150 vezes a distância 0,4, 150 vezes a distância 0,4, módulo de rigidez por J. Vocês podem ver que aqui todos os denominadores vão ser iguais, então a gente podia fazer um só. No segundo trecho é negativo, 130 newtons vezes metro vezes a distância. E no terceiro trecho, 170 negativo vezes 0,05. Isso aqui vai totalizar em menos 0,2128 ou menos 12,2 graus. O que significa isso, pessoal? Significa que na engrenagem A, vou voltar lá, tá? Vou voltar para mostrar para vocês. Quer dizer o quê? Que no fim das contas, pessoal, que no fim das contas, a engrenagem A, olha aqui, ó, vou colocar o dedão, né, no sentido da seção transversal. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, no fim das contas, esse eixo todo, ele está sendo solicitado a um torque nesse sentido aqui, gente, ó. Dedão no sentido da seção transversal, tá? E a torção dele está nesse sentido de cá, né? Esse ângulo de torção aqui, esse ângulo de torção que acontece, ele pega esse pontinho P e traz, esse ponto P e traz ele para cá, né? Nesse sentido aqui. Vocês entendem isso, pessoal? Se fosse positivo, era o contrário, né? Ele ia girar para o outro lado. Todo mundo entende isso, pessoal? Todo mundo entende que no fim das contas a engrenagem A vai girar nesse sentido, porque o φ foi negativo? Alguém não entende? Então, acho que todo mundo entende, né? Se isso acontece, pessoal, eu vou representar a engrenagem A. Quer ver? Ó, a engrenagem A, ela né, o eixo está aqui, a engrenagem A está aqui. Ó. O ponto P está aqui e ele veio para cá agora. Né? P, ele veio para o P' aqui. Agora eu quero saber qual foi essa distância aqui. Essa distância P'. A gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos lá na dedução, quer ver? Ó, aqui nós temos uma movimentação de P nesse sentido, eu quero saber quanto que vale esse valor P' aqui. Sabendo que esse ângulo a gente encontrou e esse aqui é o raio, né? Se a gente considerar, pessoal, que o ângulo é muito pequeno, eu vou aproximar a tangente de φ. A gente pode fazer isso, tá? Então, quer dizer que aqui eu vou aproximar isso. E se é um ângulo muito pequeno, esse arco aqui, olha, ele pode ser aproximado, deixa eu apagar. Se é um ângulo muito pequeno, esse arco também pode ser aproximado por uma retinha aqui, ó. Tá? Formando aí pra gente um triângulo, né? E aí a gente tem o quê? Que tangente de φ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. PP' sobre o raio, né? PP' sobre o raio. E aí, eu sei que eu posso aproximar o tangente de φ. O φ que eu encontrei é 0,2128, a gente encontrou no slide anterior. PP' dividido por raio, 0,1 metros. PP', então, esse deslocamento aqui, ele vale 21,3 milímetros. Esse giro, né, esse deslocamento daqui para cá, tem uma distância de 21,3 milímetros. Alguém tem dúvida, gente, nisso? Dúvida? E aí, gente?
Dúvida? Pessoal? Não? Então vamos seguir. Pessoal, vamos fazer esse último exercício aqui. É um exercício bem tranquilo de ser feito. A gente faz ele rapidinho, acho que a gente tem tempo aqui, tá? Tem até bastante tempo, a gente faz ele, é bem tranquilo. Eu vou ajeitar aqui para a gente fazer, enquanto isso vocês vão pensando se vocês têm dúvida aí, tá? Vou fazer aqui no PowerPoint mesmo. Opa, só não pode travar. Exercício. Vou deixar isso aqui. Vou duplicar. Ótimo. Gente, então vamos fazer junto o exercício. Pessoal, vocês estão me escutando? Vocês estão quietinhos aí? Às vezes eu caí, a internet... Tá tudo ok, professor, tô desculpando. Beleza. Então vamos lá. Determine o maior momento de torção T que pode ser aplicado sobre o eixo maciço feito de aço com tensão de desalhamento admissível dada por 69 megapascal. E o ângulo de torção em sua extremidade é limitado a um valor de 1,5 graus, sabendo que B igual a 20 e que G igual a 77 gigapascal. Então, o que ele quer, gente? O maior momento de torção que pode ser aplicado sobre esse eixo aqui. Vamos fazer de novo aquela mesma indicação, né? Aquele mesmo formato de resolução. Tá? Então, vamos lá. Vamos tirar os dados e a gente vai poder fazer isso bacana. Viu? A gente sabe que o G é igual a 77 gigapascal. A gente sabe que a tensão admissível é igual a quanto, gente? 69 megapascal. Opa. O ângulo de torção máximo. O ângulo de torção máximo é igual a ângulo de torção máximo igual a 1,5 graus e que B é igual a 20 milímetros. O que nós vamos fazer, pessoal? O que a gente vai fazer aqui? Nós temos uma seção transversal o quê? Retangular, não é isso? De 20 por 30. De 20 por 30. Então, vamos lá, vamos voltar aqui, gente. Qual é a equação que a gente tem que utilizar? A equação que nós vamos utilizar, eu vou fazer uma coisa aqui, só para facilitar, tá, gente? Só para facilitar. Vou pegar aqui, ó. Facilitar a nossa vida. Beleza. Aqui, ó, beleza, show de bola. Então tá aqui, pessoal, a minha seção transversal é essa, né? E aí eu quero saber quais são as equações que eu vou utilizar. A equação que eu vou utilizar, como é um retângulo, é essa para tensão e essa para ângulo de torção. Só que eu preciso determinar qual que é o C1, qual que é o C2. Então a relação A sobre B, nesse caso, né, é quanto, pessoal? Quanto dá aí? A altura é 30 sobre 20, dá quanto? 1,5? 1,5. E aí a gente vai saber que o C1 é 0,231 e o C2 0,1958. Tá? Vamos começar então pela tensão máxima. Eu vou passar essa equação para cá, ó. Tensão máxima é igual a T sobre C1 sobre AB
AB ao quadrado. É isso? Não, nada disso. Doido. T sobre C1, que é um coeficiente, AB ao quadrado. Agora eu acho que tá certo, né? C1 AB quadrado. Beleza, show de bola. Então vamos lá. A tensão máxima é 69 megapascal. Então vamos lá. 69 vezes 10 a sexta é igual ao torque, que eu quero saber, dividido por C1. 0,231 vezes a altura 0,03, a base 0,02 ao quadrado. Qual é o valor de T, pessoal? Lembrando que eu não tenho essa resolução aí não, vocês que vão me falar, viu? 191,26? 27? Alguém achou? 191,27 quilonewtons? Não, Ou deu newtons. Newtons vezes metro. Isso? É isso mesmo, gente? Isso mesmo. Beleza. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver qual que é o máximo torque pelo ângulo de torção. Só que, antes da gente fazer isso, a gente precisa transformar, né, esse 1,5 aqui em rad. Quanto que vai dar, pessoal, o ângulo de torção em rad? 0,0262 rad. 262 rad, é isso? Isso. Tá. Então, vai ficar T vezes L dividido C2AB ao cubo G. C2A vezes B ao cubo vezes G. Então, ó, tensão, opa. 0,0262? Deixa eu ver. Isso. 0,0262 é igual a torque vezes 0,75, olha aqui, ó, 750, né? Dividido por C2. 0,1958, 0,1958 vezes a altura 0,03 vezes a base ao cubo 0,02 ao cubo vezes o G, quanto que é o G mesmo, pessoal? 77 gigapascal. Opa, 77 vezes 10 a nona. Qual é o torque máximo aqui? Cento e 126,40. 126,4 newtons vezes metro. Quer dizer, então, que o torque máximo que a gente pode utilizar é esse aqui, né? Torque máximo igual a 126,4 newtons vezes metro. Não é isso, gente? Foi isso que o exercício pediu? O exercício me pediu isso, ó. Determine o maior momento de torção, ou determine o maior torque que pode ser aplicado, de forma a não ultrapassar 69 megapascal na tensão admissível e não ultrapassar 1,5 graus de ângulo de torção.
Certinho? Pessoal, vamos lá. Dúvida? Esse era o último exercício que a gente tinha para fazer. Alguém tem dúvida nessa disciplina, nessa parte aí de torção? Eu, particularmente, acho bem tranquilo mesmo essa parte. Vocês vão ver que semana que vem ainda é mais tranquilo ainda. E aí, o que vocês acham? O que vocês acharam? Tranquilo? Alguém tem dúvida, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? É tranquilo. Gente, então, se ninguém tem dúvida, a gente continua nesse mesmo formato, nesse mesmo jeito que a gente está fazendo aí. Assim que acabar a aula, eu coloco lá a lista de exercícios para vocês já começarem a fazer. Se tiver dúvida, me chama, eu vou respondendo lá nos grupos, tá? Caso algum grupo não seja respondido rapidamente, pode me mandar uma mensagem aí no grupo do WhatsApp, porque às vezes não aparece notificação, né? De acordo com o que for aparecendo notificação, eu respondo na hora, tá? Ótima pergunta, Matheus. Rodrigo, você vai lançar as notas do Real 3 e 4 quando? Hoje. Eu só estava esperando acabar de vocês acabarem de mandar o Real 4, eu lanço 3 e 4 hoje. Tá bom? Aí vocês já a gente fica em dia com as notas. Tranquilo? Assim que acabar a aula, eu já vou começar a corrigir tudo. E, sei lá, até no fim da tarde eu lanço as notas aí. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida é só me chamar, estou à disposição. Ótimo fim de semana. Oi? Alguém ia falar alguma coisa? Ótimo fim de semana, ótima sexta-feira. Fica com Deus todo mundo aí, um abraço. Até mais.